Curso de Excel VBA, módulo 3. Como trabalhar no Excel com planilhas multiusuárias. Tema de hoje, dando uma cara mais profissional ao nosso formulário, mudando a posição dos botões, inserindo imagens aos botões e imagem de fundo ao formulário. Aula 13. Então, vou executar o meu formulário, vou clicar na nossa forma, que vai chamar o nosso formulário. Então, nesse momento, o nosso formulário está dessa forma. Então, vamos dar uma cara mais profissional a este projeto. Então, esses botões que eu estou visualizando aqui na minha tela. Então, por exemplo, esses botões que a gente está visualizando aqui abaixo, eu vou mudar o seu tamanho e vou colocar também aqui acima. Ó. E também vamos colocar uma imagem de fundo nesse formulário e também aos botões aqui do nosso menu. Ó. Então vamos lá, vamos por partes. Vou fechar aqui o nosso formulário, vou clicar em Desenvolvedor, Visual Basic. Vou clicar em Exibir o meu Project Explorer. Vamos visualizar aqui o nosso FR principal, vamos dar um duplo clique no mesmo e já se expandiu aqui. Ó. Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Primeiramente eu quero dizer a você que essas imagens que eu vou estar utilizando estão na nossa pasta que eu vou estar disponibilizando juntamente com o arquivo no nosso grupo. Então tá aqui os arquivos, tá aqui as imagens que eu vou estar utilizando para o nosso arquivo. Então vamos lá, ó. Como é que eu faço aqui? Então vamos fazer da seguinte forma. Primeiramente vamos colocar uma imagem de fundo nesse page. Ó. Vou clicar sobre a mesma, propriedades. Observe que a minha multipage, eu estou com a minha multipage 2 selecionada. Reparem. Então estou visualizando aqui a minha page 2. Eu tenho minha propriedade aqui Picture como nenhum, ou seja, não tem nenhuma imagem atribuída a ela. Tenho a propriedade aqui, observe, eu tenho a propriedade Picture Alignment, ou seja, ó, está no centro, ok, aí a gente não vai mexer nela. E eu tenho a minha Picture Size Mode, ou seja, o modo que vai ser demonstrado a minha Picture. E observe que ela está no modo Mode Clip. Então, vamos fazer da seguinte forma. Ó. Vamos primeiramente inserir uma imagem. Vou clicar aqui na opção Nenhum, nessa caixinha, observe. Então, tem uma caixinha aqui do lado do nome Nenhum. Vou estar clicando nela para que eu possa estar inserindo a nossa imagem. Então, cliquei. Ele vai abrir nosso local para buscar imagens. Então, vou aqui na minha pasta, que no meu caso está aqui dentro desse projeto. Vamos localizar aqui a minha pasta onde está todos os arquivos. Então, está aqui a minha pasta com as imagens. Ó, imagem para botões. Então, uma coisa muito importante que você deve saber é que as imagens, para a gente inserir nessas formas, nesses objetos, observe as imagens que eu tenho para estar utilizando esse projeto. As nossas imagens, todas têm algo em comum. Ó. Todas estão salvas no formato BMP. Se eu não fizer isto, ele não vai reconhecer e não vou conseguir inserir imagens dentro da nossa forma. Observe, ó, todas no formato BMP. Então, isso é um requisito para que eu possa estar manipulando essas imagens. Então, vamos lá. Ó. A imagem de fundo eu vou colocar, por exemplo, vamos testar essa imagem aqui. Ó. Então, vou clicar em abrir, vou descarregar a imagem e observe que a imagem descarregou no nosso formulário. Ó. Ficou com contraste. Se eu vir aqui na propriedade, ó, Picture Size Mode, ou seja, ó, o modo que eu vou estar querendo visualizar a minha imagem que eu acabei de inserir. Ó. Então, vou mudar aqui de clip. Vamos ver as opções que a gente tem. Eu tenho a opção ó, Zoom, que é a última opção. Observe como é que ficou. A minha clip aqui era padrão. E a minha Mode Street, ela se redimensiona conforme o tamanho. Ou seja, se a minha imagem for pequena, ela vai se redimensionar conforme a moldura. Então, a minha moldura aqui é a minha page. Então, conforme o tamanho da minha page, a minha imagem vai se redimensionar conforme o tamanho dela. Ó. Então, vou inserir a última opção. Ó. Repare como é que ficou. Ó. Então, observe que ficou bem interessante. Vou clicar aqui no meu controle, no nosso objeto aqui. Ó. Quem é? O nosso frame. Observe que eu estou visualizando aqui o nosso frame. Então, no nosso frame aqui, deixa eu verificar o que a gente pode estar fazendo. Observe que no momento aqui ele tem o Picture também nenhum. O clipe dele. Vamos tentar colocar uma imagem dentro desse frame para ver como é que ficaria. Vou colocar a mesma imagem. Ó. Vou descarregar. Vou mudar aqui de clip para street. E observe como ficou. Ó. Ficou até bem que interessante. Você há de concordar comigo. Ó. Vamos executar o nosso formulário para ver como ficou realmente. Observe aí.
Essa diferença que está no nosso formulário para o final é porque o meu controle multipage ele ainda não está se redimensionando conforme o nosso formulário. Ó. Tanto é que se eu vir aqui, ó, duplo clique nele e desabilitar, vamos localizar aquele evento ó, que redimensiona o nosso formulário, vamos desabilitar isso, vou comentar o mesmo e vamos executar, ó, para que você entenda. Ó. Então observe que o meu formulário, a minha multipage está do tamanho do formulário, então dessa forma que está ficando. Ó. Vamos criar um código, obviamente, para também redimensionar a largura da minha page conforme a largura do nosso formulário, para não dar aquela diferença que está dando no momento. Ó. Então, vou selecionar essa estrutura. Para quem não sabe, para descomentar, obviamente eu posso descomentar um a um, como eu posso selecionar o bloco, vir na barra superior, botão direito do mouse, clico, escolher a opção editar, tem essa barrinha auxiliar e tem esse carinha aqui, ó, o remover comentário do bloco. Então, ao clicar nesse carinha aqui, remover comentário do bloco, como o próprio nome já sugere, vai remover o comentário. Ó. Então, quando eu executar aqui novamente, repare o que vai acontecer, dá essa diferença que a gente vai estar ajustando. Então, vamos lá, vamos continuar aqui fazer algumas mudanças no nosso formulário. Então, esses dois botões aqui, deixa eu verificar, esse daqui serve para quê? Serve para me jogar para o meu menu, certo? Ou seja, para a minha tela inicial. Então, deixa eu exibir aqui novamente o nosso projeto. Esse segundo botão aqui serve para me jogar para a minha aba de cadastro. Então, qual é a ideia? A ideia é que vamos fazer da seguinte forma. Ó. Se eu der um duplo clique no meu formulário, eu estou dentro do evento de Alias, então vou alterar esse cara aqui, ó, multipage 1.value de 1 para 0. Observe o que vai acontecer. Ele me lançou para a minha tela inicial. Quando eu clico no meu botão, eu vou para a minha tela de cadastro. Quando eu clico nele novamente, ele me volta para a minha tela inicial. Então a ideia é que ele me jogue apenas para a minha tela inicial, que é a minha tela de apresentação, e esconda esse botão aqui, ó, que não há necessidade de eu estar na minha aba, na minha tela de cadastro e volte para a minha tela inicial, pois a minha tela inicial é apenas uma apresentação do programa, que só vai mostrar o nosso usuário final quando o nosso programa abrir pela primeira vez. Depois de aberto, não há necessidade dele ficar vendo a tela inicial novamente. Você há de concordar comigo. Então, em outras palavras, duplo clique aqui nesse objeto, perdão, duplo clique não, vou clicar sobre ele, propriedades, suas propriedades já estavam aqui abaixo. Então, o que, é que eu vou estar fazendo com o mesmo? Ó? Eu vou aqui na propriedade visible. Observe que na propriedade visível está como true, vou deixar como false, ou seja, não preciso visualizar o mesmo. Então, para não ficar tão diferente, eu não vou precisar, na realidade não preciso nem desse botão para começo de conversa. Então, fizemos ele por questões didáticas, por enquanto eu vou deixar ele aqui, ó. Não vai atrapalhar em nada e vou reposicionar este. Mais para frente a gente exclui o mesmo. Então está aqui o meu botão, vou inserir uma imagem para o mesmo. Vou clicar na sua propriedade Picture, que está nesse momento como nenhum. Vou inserir uma imagem intuitiva. E vamos escolher, por exemplo, essa imagem aqui até ter uma melhor do que esta. Ó. Então, vou descarregar essa daqui, menorzinha. Vou clicar em abrir. E observe que descarregou lá a imagem na nossa tela. Ó. Então, no meu Caption, que é o meu Command Button 2, aparece para mim nesse momento. Ó, vou alterar esse texto. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, CAD fornecedor, abreviado. Ó. Então, esse cara aqui vai ser o meu cadastro de fornecedores. Repare. Então, o que, é que eu vou estar fazendo? Ó? Repare que esses carinhas que estão aqui, primeiramente vamos pegar estes botões tudo de uma vez só. Vou selecionar todos. Repare que ele acabou pegando aqui o meu registros inclusos juntamente. E eu não quero pegar esse carinha aqui. Então, para isso, basta eu clicar sobre ele com a tecla Ctrl e ele não selecionou mais o mesmo. Ó. Então, o que está selecionado é apenas os de baixo. Ó. Então, vamos aqui. Deixa eu tentar novamente pegar os mesmos. Agora sim. Vou arrastar aqui para cima. Vamos deixar aqui reposicionado, por enquanto, aqui. E vamos trazer esses objetos acima para baixo. Ó. Porque a minha ideia é colocar esses botões no topo e colocar imagens mais intuitivas e aumentar o seu tamanho, para que você compreenda. Então vou descer aqui um pouco os meus objetos. Então posso descer ainda um pouco mais.
E vamos agora sim pegar os botões, ó. Vamos pegar cada um deles. Obviamente eu posso selecionar tudo de uma vez só. Reposicionar aqui os mesmos. Deixa eu verificar com que tamanho está esse botão aqui, ó. Esse botão está com a sua altura como 48 e a sua largura como 48. Então vamos fazer o mesmo para os demais e ver como é que vai ficar, ó. Selecionar todos os meus botões. Vou deixar com 48 a sua altura. E a sua largura também vou deixar com 48 a princípio. Ficou dessa forma, sem problema nenhum, ó. Já a gente faz uma correção. Então esse duplicar aqui, o que é que eu vou estar fazendo com ele, ó? Vou na sua propriedade Pictory. Observe que também está como nenhum nesse momento. Deixa eu cancelar aqui. Então nesse momento também está como nenhum. Reparem. Então vou clicar também na nossa caixinha e apontar uma imagem para o mesmo. Então vou clicar. Vou escolher uma imagem intuitiva para esse duplicar. Esse duplicar nada mais é do que um copiar registro, certo? Então vou selecionar essa imagem aqui. E vou descarregar a mesma no meu objeto. Repare que o meu texto lá ficou oculto. A gente vai vir aqui no nosso Caption. Posso deixar o duplicar mesmo. O que eu vou fazer é vir aqui na minha fonte. Provavelmente eu vou ter que diminuir a mesma. Deixa eu ver, tá como negrito, vou deixar como regular. Vou diminuir aqui para 10, ver como é que fica. Vamos aumentar um pouco o tamanho do botão só para ver como é que tamanho ele tem que ser para aparecer a informação, ó. Então observe que para essa imagem aparecer, o texto aparecer no meu botão, eu tenho que estar com a largura ainda 48 e a sua altura está com a altura de 60, ó. Reparem, ó. Então a minha altura vou deixar com 60 para todos os botões. Então vou selecionar todos os demais e já vou alterar a priori também para 60 a altura dos mesmos. A minha fonte aqui, vou tentar selecionar tudo de uma vez, vou deixar como regular e também vou deixar com 10 o tamanho da fonte para todos. Então vamos lá, ó. Deixa eu pegar todos os botões de uma vez só. Vamos reposicionar aqui ao lado deste. E agora o que a gente vai fazer para o excluir? Vamos na nossa caixinha do Pictory, vou selecionar uma imagem para o mesmo. Escolher uma imagem também intuitiva e vai ser essa daqui, ó. Descarreguei a nossa imagem. Como ele está com aquele tom, ele está com o meu enable, observe, está como false, agora true, aparece lá, ó. Observe que ainda não aparece o texto para o mesmo. Deixa eu só verificar aqui, para aparecer eu teria que aumentar também um pouco ainda o nosso botão. Então vamos deixar por enquanto aqui com 60, mais para frente a gente faz alguns ajustes aqui. Até para que vejamos como é que vai ficar os demais botões. Então esse daqui é o editar, deixa eu só dar o enable novamente no mesmo botão. Na verdade vamos deixar o enable por enquanto desativado, deixar como true mesmo para que eu veja a carinha de cada botão como é que vai ficar. Então para o meu botão editar, eu vou na minha propriedade também Pictory, que está como nenhum nesse momento. Vou selecionar uma imagem para fazer essa edição. Então vou selecionar essa daqui e vou descarregar a mesma. Então vou reposicionar também aqui do lado do nosso objeto. Então o meu atualizar, a mesma coisa. Vamos pegar uma imagem para o atualizar. Também vou descarregar. Todas as nossas imagens estão no formato BMP, a sua extensão salva. Também vou estar habilitando aqui por enquanto o nosso enable, para que a gente possa ver como é que vai ficar nossas imagens. O meu incluir, a mesma situação. Vou clicar aqui em Pictory. Vamos escolher uma imagem para o mesmo. O meu incluir, deixa eu encontrar uma imagem aqui intuitiva, vai ser esse daqui, ó. Descarreguei também a nossa imagem. Então vamos colocar aqui do lado. E o meu confirmar, que é aquele cadastrar qual será a imagem apropriada para o mesmo. Vamos também aqui fazer a mesma situação. Vamos pegar uma imagem aqui que represente o cadastrar, que será essa daqui com certozinho, confirmando. E lembre-se que eu disse que eu precisaria de uma imagem a mais, de um botão a mais no caso, ó. Vou pegar, vou dar o Ctrl C neste, vou dar o Ctrl V e vou colar aqui do lado. E esse daqui será o meu BTN cancelar. Então deixa eu escrever aqui cancelar para que apareça no meu botão. Por enquanto não aparece porque está muito grande. A imagem não está e o texto não aparece juntamente. Mas para frente a gente faz a correção. Então vamos trocar aqui a imagem para uma opção aqui que seja mais intuitiva para fazer o cancelamento. Deixa eu ver aqui se tem uma imagem para cancelar.
a priori, deixa eu verificar aqui melhor, a priori não aparece aqui a opção cancelar. Então, eu pausei o vídeo para descarregar uma imagem para o cancelar, que está aqui, ó. Então vamos inserir o nosso cancelar também, e está aqui nesse momento. Então observe que como é que ficou os nossos objetos. Então vamos fazer da seguinte forma, ó. Vou selecionar aqui todos os nossos botões, vou aumentar aqui um pouquinho cada um, de uma vez só. Observe que eu estou selecionando tudo de uma vez só. E observe como é que ficou os mesmos. Deixa eu só verificar como é que está o seu top. Observe que o topo está como 0. Esse topo aqui, para quem não sabe, esse topo aqui nada mais é do que a posição com relação à distância acima. Ou seja, ele está com o topo de 0. Ó. Se eu colocasse aqui o topo, por exemplo, de 10, veja a diferença. Ó. Ele vai ficar mais distante do topo. Ó. Então, esse topo nada mais é do que a distância para o nosso page. Assim, aqui o teto do nosso page, vamos dizer assim. Então, vou colocar com 0 novamente para ficar zerado com a mesma. Ó. E como cobriu aqui os objetos, ou eu diminuo esse list box, só lembrando que se eu aumentar aqui, se eu executar, lembre-se que o nosso formulário ainda tem bastante espaço, ó, para que eu possa aumentar ainda um pouco mais. Ó. Então, vamos fazer da seguinte forma. Vou aumentar aqui um pouco ainda a área desse formulário. Observe, aumentei um pouco a área do formulário. Também vou aumentar um pouco a área do meu multipage, para que eu possa descer esses objetos. Então, deixa eu selecionar aqui todos de uma vez só. Meu ID também. Então agora sim, ó. Deixa eu ver como é que vai ficar. Observe que aquele meu botão menu, ele está oculto. Quando eu disse para vocês, a ideia é que apareça a minha tela principal aqui. E como eu vou ter mais botões aqui para navegar entre outras pages que a gente vai estar adicionando, a ideia é não ter o botão menu aparecendo para o usuário. Porque uma vez apresentada a tela inicial do programa, quando eu sair dela, por exemplo, para outra aba, não há necessidade de eu voltar clicando para aquela tela novamente. Se eu fechar novamente, obviamente, quando eu carregar novamente o nosso formulário, vai aparecer a tela inicial. Então tá aqui os meus botões. Vamos fazer um ajuste aqui a mais para corrigir essa situação aqui dessa label. Deixa eu reposicionar aqui. Lembrando que eu posso aumentar o nosso formulário diretamente por essa área. Ó. A minha altura, cadê a nossa altura? Que é a nossa propriedade rate, está com 507. Deixa eu colocar aqui com 550. Observe que aumentou o nosso formulário. Ó. Então, deixa eu aumentar aqui também a minha page, a minha multipage. Vou arrastar aqui. E agora eu vou, obviamente, vou selecionar tudo isso aqui para que eu possa arrastar um pouco e para deixar um pouco mais distante dos nossos objetos, do nosso menu. Então, ao executar aqui, repare como é que vai ficar. Ó. Agora sim ficou mais apresentável. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer esse ajuste aqui, ó. Beleza? Vamos ajustar esse controle multipage a essa borda. Ou seja, quando meu formulário capturar o tamanho da resolução da tela, eu quero que esse controle multipage vá até a ponta. Ou seja, ó, não dê essas sobras. Então antes de fazermos isso, vamos primeiramente só terminar aqui o nosso menu, ó. Vou aqui na minha área, no meu menu, a minha área principal. Vou também vir aqui, vou inserir uma picture para o mesmo. Vou colocar outra imagem de fundo. Eu vou selecionar essa daqui, ó. Então, tá no modo clip. Deixa eu mudar aqui para o modo street. Como é que vai ficar? Reparem. Aqui também, ó, nessa área de fora, que é do meu formulário. Lembre-se que aqui é o controle multipage e essa área de fora é do formulário. Observe que também vou deixar como street. Vou inserir também uma imagem. Então, vou pegar a mesma imagem da minha tela inicial. Vou descarregar. E observe como é que ficou. Ó. Vou executar. Então, por enquanto, ficou dessa forma. Quando a gente ajustar, vai ficar mais intuitivo o nosso sistema. Ó. Reparem. Então, deixa eu descarregar aqui. E vamos fazer esse ajuste. Ó. Vou fazer o seguinte. Duplo clique no meu formulário. Observe que eu estou dentro do evento Initialize, ou seja, quando ele inicializa, eu executo alguma ação. No meu caso, eu já quero que ele, quando eu abrir ele já faça o quê? Na realidade, não quando eu abrir, eu quero que ele se redimensione conforme ele detectar a largura do meu monitor. Como é que eu faço isso? Eu vou sair desse evento Initialize para um evento chamado ó, Visits.
Não sei a pronúncia correta, mas é esse carinha aqui, ó. Então, vou selecionar o mesmo, observe. E aí vamos dar um espaçamento aqui para que foquemos apenas nessa codificação, ó. Então, o que eu faço aqui, ó? Eu vou declarar duas variáveis, uma variável chamada altura. Vamos colocar aqui a nossa variável chamada altura. E ela vai ser do tipo as integer, ou seja, do tipo inteira. Uma outra variável chamada largura. E também vou declarar do tipo as integer. Deixa eu colocar essa inicial maiúscula, só por questões mesmo didáticas. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou capturar a altura e largura de quem? No meu caso aqui, dessa vez não vou pegar da minha aplicação, e sim do nosso formulário. Então, declarar nossas variáveis, o que eu vou estar fazendo? Ó? A minha altura, a nossa variável altura, vai ser igual a quê? Como é o nome do meu formulário? FRM principal. Ponto Q, vou estar manipulando a altura do meu FRM principal, que no caso é a propriedade rate. Então, a minha variável altura vai estar sendo atribuída a ela que a altura do meu formulário. A minha variável largura, repara, a nossa variável largura também vai ser atribuído o meu FRM principal. E vou estar utilizando quem? A propriedade width, ou seja, a sua largura. O que eu faço agora? Ó? Só para que você entenda, ó, se eu colocar um MSG Box aqui, ó, altura. Vamos colocar aqui, ó, altura, para que você entenda na prática. Como vai ser uma variável, então vamos diferenciar aqui, ó, altura. Então, agora sim eu boto a nossa variável. Vou concatenar aqui a mesma. Então, vamos fazer da seguinte forma. Ó. Altura, concatenado com a minha variável altura, vezes... Deixa eu colocar entre aspas duplas, pois é um texto. Vou concatenar também aqui novamente. E também vou estar concatenando. Isso que eu estou fazendo apenas por questões didáticas, para eu representar para você o que é que está acontecendo com essas variáveis. Então, vou também concatenar aqui com a variável. Aqui não é variável, pois está entre aspas duplas, então quer dizer que é um texto. Ó, com a minha largura entre dois pontos. E vou colocar agora sim a nossa variável. Ó, largura. Deixa eu verificar o que eu digitei de forma errada. Esqueci de colocar o nosso comercial. Agora sim, ó. E aqui é um MSG Box. Então, repare, ó. Criei uma linha de comando aqui, MSG Box, a minha variável, o meu texto altura, concatenado com a minha variável altura, concatenado com um x, e concatenado com quem, ó? Observe com a minha variável lá, com o meu texto largura, e concatenado com a minha variável largura. Então, deixa eu só dar um espaçamento aqui, para que não venha aglutinar tudo. Então, vamos executar, e você vai entender na prática o que vai acontecer, ó. Vou executar. Repare que ele me mostrou aqui, ó. Deixa eu enfatizar. Deixa eu dar um zoom. Então, ele está me dizendo que a minha altura do meu form, ó, tá com 558, ó. Reparem. Tá com 558 a minha altura. E a minha largura do meu formulário tá com 790, ó. Vou dar um OK. Repare, vou dar um OK. Vou dar um OK novamente. E tá lá o nosso formulário. Por enquanto tá dessa forma. Então, dessa forma, vocês viram que eu descobri a largura e a altura do meu formulário. Então, ao invés de eu descarregar no MSG Box, obviamente eu vou descarregar essa informação toda aonde? No meu multipage. Então, vou apagar isso daqui, foi apenas por questões didáticas, e vou colocar o meu controle, ó, multipage 1.width, ou seja, a sua largura vai ser igual a quê? A minha variável largura. Simples assim, ó. O meu controle multipage novamente, multipage 1, deixa eu apagar essa letrinha a mais que eu coloquei. Ponto rate, ou seja, a sua altura vai ser igual a nossa variável altura. Ó. E o que é que vai acontecer? Vamos testar. Ó. Veja como é que vai ficar o nosso formulário. Ó. Ou seja,
eu consegui pegar toda a altura e largura do meu formulário e apliquei ao meu controle multipage, ó. Reparem. Então, ao clicar aqui no meu botão cadastrar, ó, não dá mais aquele efeito que ficava no meu controle multipage cortado, ó. Vamos só trocar essa imagem de fundo aqui do meu formulário para ficar de acordo com essa página aqui, ó. Então, novamente, vou clicar aqui sobre ele, sobre a área do meu formulário, vou aqui na sua propriedade Picture, vou trocar a sua imagem. Então, vou pegar essa mesma imagem que eu utilizei na minha página e vou descarregar, ó. Então, ao executar o nosso formulário, repare que vai dar um efeito mais interessante, ó. Quando eu mudar de página, reparem, agora sim vai ficar mais interessante o nosso formulário, ó. Também, outra questão didática, estética também, vamos só fazer o seguinte, ó. Deixa eu selecionar tudo isso daqui. Deixa eu trazer esse campo mais para próximo, para deixar alinhado as informações. Agora sim. Deixa eu só dar uma diferençazinha entre os meus objetos. Pronto. Agora sim ficou mais interessante ainda o nosso formulário, ó. Então, deixa eu executar. É apenas gosto, certo? Cada um coloca da sua forma aí que achar mais interessante, ó. Como o meu controle frame, eu tenho que colocar uma imagem de fundo. Observe que ficou um pouco destacado essa corzinha aqui, mas que é o de menos, ó. Beleza? Então, se eu vim aqui, tá funcionando tudo perfeitamente. Lembre-se, se eu vim aqui colocar um código fornecedor, como eu estou sem internet nesse momento, está desabilitado aqui minha internet, eu não vou conseguir fazer a busca pelo CEP para poder ilustrar. Mas a priori, eu garanto que está funcionando perfeitamente e no próximo vídeo a gente dá continuidade ao que a gente estava fazendo com relação aos botões editar, atualizar e vamos entrar no excluir. Aguardo você para o nosso próximo vídeo. Valeu!